esquema, o raio que sobe, ele ganha velocidade à medida que a densidade vai diminuindo, né? A tendência dele é fazer uma curva, depois a curva vai se abrindo e vai em linha reta até o vácuo, não é isso? Isso. Ó, então tu tem ali as medidas, isso aqui é algo inquestionável, tá? Porque tu usa uma precisão de 10, 12 casas depois da vírgula. Eu estou representando aqui uma esfera, né, de 6.371 quilômetros de raio, a ilha com uma altura de 42 metros. A distância do topo da ilha aqui até a parte do olho do observador, né? Ele está a 46 metros de altura se o observador estivesse olhando numa linha reta para frente lá no pier do Camaroeiro, certo? Sim. E se ele olhar para baixo, no sentido da reta tangente à linha do horizonte, né? Seria esta linhazinha aqui verde, ó, que ela está tangenciando a linha do horizonte a uma altura de, ó, a 5.413,59 seria o ponto onde ele estaria tangenciando. A linha verde está tangenciando bem aqui, tá? Então, o observador a 2,3 metros, né? E eu considerei aqui que as camadas tivessem, como ele tem aqui, do ponto mais básico aqui embaixo até lá em cima, ele tem 88,44 metros, certo? Que é o olho do observador, né? Até em linha reta. E aqui, veja que um ângulo de 0,049, né? Já dá uma diferença grande. Já dá uma diferença grande. Quanto mais se afastar lá do observador no pier, maior vai ficando essa altura aqui. Mas o ângulo continua o mesmo, tá? Claro. Certo. E aí, o que eu fiz? Ó? Eu fiz um retângulo aqui, tá? Botei 30 metros de... Não, volta aqui. Essa aqui eu mudei a cota errada. Eu coloquei um retângulozinho com 30 acima, tá? Do olho do observador e um pouquinho abaixo aqui, ó. E botei um pouco abaixo do pier do Camaroeiro. Então, eu coloquei essa ilha no topo do círculo, tá vendo? Ó, tá bem no topo. Eu quis fazer diferente da outra vez, que eu tinha posto o observador no ponto de 90 graus de um círculo e a ilha para lá, né? Então, essa é a conclusão que tu consegue graficamente perceber, ó, que o observador lá vai estar mais abaixo. É claro, por causa da curvatura. Então, se eu for andando aqui janelas para o lado, essas camadas elas vão continuar de forma concêntrica, porque são círculos, né, com o mesmo centro, com uma altura de um ponto. Ó, veja que ele vai andando, vai andar bastante. Ó, aqui é a metade do caminho, ó, onde eu botei as cotas, né, tem 1,92 em cada uma delas. Por que 1,92? Porque eu dividi a altura pelo número de camadas que eu desenhei, assim, para tentar ilustrar, né? Sim, ok. E então, olha, o que acontece, ó, que começou lá em cima e acaba aqui embaixo, ó. Tá vendo aqui, ó, que aos 2,3 metros de altura vai estar na 1,92 mais alguma coisa, certo? Sim. Então, o que eu quero te dizer com isso é que a situação do movimento dessas camadas, eu peguei, daí eu coloquei só 4 recortes, ó. Então, 10 páginas à esquerda. Ok, ó. Veja que 10 páginas à esquerda, eu mantive aqui as linhas sempre alinhadas do retângulo, ó. Para que não fugisse, mas para perceber quanto que as camadas vão descendo à medida que eu vou me aproximando do pier do Camaroeiro. Então veja aqui no final, ó. Então nós estamos falando 10, 26, 36, 46 e mais 20, 56, 66 páginas para o lado sem mudar o zoom, mantive o mesmo, só fui arrastando para o lado. E Sim. o que eu quero dizer é que um movimento de curva, para sair de curva da luz, né,
Para sair desse ponto aqui de 10,61, considerando que foi visto 23% da altura da ilha, né? Agora, isso também não está 100%... Não, isso não está 100%. Alguns falam que é 5%, você fala que é 23%, 25%. Não, mas né? Não está fechado esse número. Não está fechado precisamente porque eu não tenho todas as medidas, mas eu tenho medidas das distâncias entre o vão entre o continente e a ilha sumítica, e a ilha sumítica e a ilha de Búzios. Eu olho a altura da ilha de Búzios, né? Eu faço algumas regras de trigonometria e eu chego que pelo menos foi visto uns 23%, mas mesmo que fosse 5%, foi visto, tá? Sim. Isso é inegável que foi visto e inclusive foi visto pelo Marcelo Andarilho, que conseguiu capturar do mesmo ponto do pier do Camaroeiro. Porém, ele pegou um pedaço um pouco bem menor, assim, né? Só a pontinha. Um pedaço menor, porém ele capturou e com miragem inferior. Sim. Tá? Então isso aí eu acho que para quem entende desse assunto tá inegável. Agora, há controvérsias, né? Se isso não é possível, se é possível ou não, né? Não, eu digo que não há controvérsias em relação que ambos capturaram. Sim. Ambos capturaram. Então, a 33.130, inquestionável, foi possível capturar um objeto que estaria obrigatoriamente abaixo da linha do horizonte. Tá? E aí que entra a questão, para ele ter uma curva, tá? Para ter uma curva que saia uma curva que saia do topo da ilha. Uma curva que saia, né? Daqui. Eu vou só botar um pouquinho mais parecido, né? Vamos imaginar que os coeficientes de refração eles são conforme o que é ensinado nas camadas do globo, que eles seriam mais densos embaixo e menos densos conforme sobe, tá? Exato. Então, vamos só arrastar um pouquinho aqui. Veja que é o seguinte, ó, este raio que está subindo, né? Ele vai subir infinitamente, né? Ele vai subir infinitamente, porque ele vai encontrar cada vez camadas menos densas. Com certeza. Nesse caso você tem toda a razão. E como é que esse desgraçado vai voltar, né? Então... Não, ele só volta por reflexão total, né? Se ele encontrar uma situação bem atípica na parte superior, ele pode cair por reflexão, mas aí a imagem que chega ao observador lá vai ficar invertida, né? Mas tu veja o seguinte, ó, se a imagem cair, na hora que ela voltar, ela vai fazer aquele percurso de queda também, por causa da densidade maior, ela vai começar a cair mais... Não, mas tudo bem. Você está querendo dizer que não tem como um raio que sai do topo da ilha fazer uma curva descendente e chegar ao olho do observador, é isso? Exatamente. Mas por que não pode chegar? Mas justamente por isso, ó, porque qual seria o raio que iria sair, né? Ele não pode sair, veja bem aqui, ó, ele não pode sair em linha reta, tá? Não, ele vai sair em curva. Ele tem que sair, obrigatoriamente ele tem que subir. Ele tem que subir para vencer tudo isso aqui é obstáculo, né? Sim. Não tem jeito, existe um prédio aqui de 10 andares, daqui para cá tem um prédio de 10 andares de obstáculo. Tá? São 28,47 metros de altura. Esse obstáculo sólido que só é intransponível, tu não vai atravessar a luz no meio do mar, tá? Então ele tem que subir. Quanto mais ele sobe, e para poder vencer, ele vai subir, ele não vai descer. Ele não vai descer. Tá, vamos supor que por uma situação qualquer, ele pegasse e subisse, chegasse bem aqui, ele teria que viajar, mesmo que ele chegasse aqui lá 10 km de distância daqui, um raio que saísse dessa posição aqui, ó, vamos simplificar com só 3 pontos, ó, e vamos dizer assim, ó, que um raio que saísse aqui de baixo, ele iria caminhar um bom pedaço, né, subindo e refratando um pouco, né, e ele ia ter que chegar, em um momento desse percurso todo, ele ia ter que ficar aqui, né, bem exatamente na linha do horizonte, porque essa parte de baixo
é a parte que foi vista a partir daqui para cima, certo? Certo. Então, esse cara, ele ia ter que caminhar daí em linha reta sem sofrer mais refração nenhuma para até chegar no olho do observador. E é uma... deixa eu só entender uma coisa. Tá. Esse raio que está descendo do topo da ilha, ele não pode fazer nenhum raio pode que esteja descendo vai ser enxergado. Porque deixa eu terminar o raciocínio, aí depois você fala. Esse raio que está saindo do topo da ilha, ele não pode fazer uma curva com um determinado raio, tangenciar a curva da Terra, prosseguir até o olho do observador? Não pode fazer isso, não? Não, porque se ele descer, tu está dizendo que ele descer, ele teria que vir, vamos supor, para baixo, né? Eu tenho só um desenho esquemático aqui, tem como compartilhar? Só para você entender o que eu estou querendo dizer. Só um pouquinho. Parar. Aí vai tu aí no compartilhar. Peraí. Onde é que é compartilhar? Eu nunca. Primeira vez. Tu tá vendo ali tu tá me vendo? Eu parei de compartilhar. Tô te vendo. Tem os 3 pontinhos no lado direito. Tá, 3 pontinhos, compartilhar tela. Isso. Pronto. A tela inteira. Tu clica em cima de tela inteira. Isso. Tá. Essa tela inteira. E aí dá o compartilhar. Share. Tá. Pronto. Tá conseguindo ver? Tô me vendo aí, tá. Só um pouquinho. Tá. Só um pouquinho. Então, deixa eu abrir isso aqui. Tá conseguindo ver aí? Sim. Pois é, tá vendo aqui? Aqui é claro que não, que tá fora de escala, né? Aqui você tem a circunferência da Terra, né? Tem um observador aqui, tem a ilha aqui. Esse raio aqui, ele está caindo em direção à Terra, né? Sim. Aí ele tangencia a curva da Terra, ele continua fazendo a curva dele descendente, mas ele alcança. Mas aí que tá o problema desse teu desenho, e é o mesmo desenho que aquele professor faz, tá? Mas qual o problema? Tá, é porque é o seguinte, ó, aqui ele tá saindo, se tu pegar o ponto onde tá partindo aqui, ó, nesse ponto azul, onde tá saindo a linha, aqui, né? Esse ponto, ele não pode descer, porque ele tem que subir, ele tá abaixo da curvatura. Não, mas ele está descendo em relação ao chão, né, em relação ao solo, ele está descendo, tá vendo? Está diminuindo aqui. Mas ele vai descer, ele tem uma barreira, ele não vai conseguir tangenciar aqui em cima. Por que não vai conseguir tangenciar? Porque ele tem que... a tangência está acima dele. A tangência está aqui em cima. A quantos metros ali está... Aqui ele está descendo, aí ele tangencia a curvatura da Terra, tangencia a circunferência da Terra. Não, tu lembra, aí ele continua aqui... Tu lembra o raio verde, aquele raio verde, aquela linha verde, aquela reta verde? Ali é a tangência. Bem, assim, só uma coisa, Roberto, eu sou leigo no assunto, entendeu? Então, assim, se tiver algum físico assistindo, que me corrija, entendeu? Eu só estou fazendo perguntas. Não, né? Não estou dando respostas. Nós estamos trocando ideias aqui, tá? Então, então deixa eu te explicar, deixa eu compartilhar a minha agora. Tem que parar de compartilhar. Tem que sair. Tu tem que parar de compartilhar a tua, que eu compartilho a minha, tá? Parei. Compartilhar tela. Tá. Voltando ali, ó. Tu entenda que essa aqui é a tangente. A reta tangente que vai pegar lá em 5.413, ó, essa, ela não tem como vir por baixo, ela tem que tangenciar essa reta verde, ela precisa subir acima dessa reta verde para poder descer. Ele pode descer e tangenciar, ele está fazendo um círculo. Aquela ilustração que eu fiz é um círculo, não é um raio aleatório. Eu fiz um círculo perfeito, tangenciei ele com outro círculo que representa a curvatura, e ele tangencia e continua. É como se ele estivesse caindo, e depois que ele passa do horizonte, ele sobe. Só que ele não sobe, ele desce porque ele está fazendo a própria curva dele.
Só que entenda o seguinte, ó, que aqui, deixa eu só pegar um lápis aqui, ó. Vou pegar um lápis. Pode ser esse aqui. Vou colocar uma espessura grande. Vou colocar um pouco opaco. Ó, entenda o seguinte, ó, que tudo que está aqui embaixo, ele é vedado. Eu não tenho como descer para cá, porque eu vou encontrar sempre a terra que está aqui, é uma barreira. Nenhum raio que ande por essas camadas aqui. Tu veja que aqui eu tenho 10, mais 10 camadas, mais 10, mais 10. São 30 camadas de 1,92. Certo? Sim. São 30 camadas, o total dá 60 com 29. Então, como a ilha está abaixo, não tem condição de ela estar descendo. Porque essa linha pontilhada verde, ela está indicando o horizonte. O horizonte do observador. Do observador. Tá, tudo bem, continua. Então, como o horizonte do observador, ele só existe algo que está aqui para cima, né? Então, mas ele está para cima porque ele está em linha reta, não é isso? Sim, é porque o olho do observador, ele enxerga em linha reta. Ele tem que sair lá. Claro. Ele enxerga em linha reta. Ó, veja bem, ó. Neste caso aqui, ó, o observador está aqui, tá? Uhum. Não fica tão legal porque não está no CAD, né? Então deixa eu maximizar aqui. Vou botar ali no observador, ó, 2,3 metros. Tu entenda que as camadas que lá para o outro lado, ó, elas continuam sendo círculos que estão descendo, né? E o observador está aqui. Eu peguei uma reta, desenhei uma reta que começa deste ponto aqui e tangenciei o círculo grande da Terra. Então essa reta vai caindo, ó. Observa que essa linha verde vai descendo. Ela vai descendo, em relação ao solo. Em relação ao solo, ó, cada vez desce mais. Depois que passa do horizonte. Depois que passa do horizonte, ela vai subindo em relação ao solo. Na verdade, ela continua sendo uma reta, apenas ela continua com o seu percurso. Ela vai estar tangenciando a curva. Isso, vai estar esse aqui é o ponto de tangência, ó. Aqui, ó, tá bem colado com o círculo. Tá me ouvindo? Oi. Tá me ouvindo? Oi. Deu uma quedinha aqui, mas voltou. Tá. Então, aqui na cota de 5 km e pouco, 400, ela encosta na linha do círculo de 6.370. Tá? Sim, aí a partir daí essa reta começa a subir em relação ao solo. Começa a subir, né? Vai subir e ela vai parar, tendo a ilha, ela vai parar aqui em cima. Então se ela for uma curva, ela pode chegar ao topo da ilha e vai continuar. Descendo, porque da ilha até a tangência, ao horizonte é uma descida. Da ilha até o horizonte é uma descida. Da ilha até o horizonte ela está abaixo, né? Ela não é uma. Não, eu sei, mas assim, da ilha até o horizonte, até onde. Até o horizonte, até o chão do horizonte, é uma queda. Não, uma queda. A ilha tem 42 metros, o horizonte tem 0 metros. Neste caso, eu coloquei a ilha no topo. Então, a ilha está no topo e o observador está caindo para a esquerda. Sim, exato. Você só na hora que a ilha ficasse no topo. Eu coloquei no topo. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá. Então, se eu tivesse colocado a ilha não no topo, mas o observador, da ilha está caindo, mas ainda assim a reta, a reta verde, ela ia continuar estando acima e as camadas elas são concêntricas. O raio de luz, esse que é o X da questão. O raio de luz, ele não segue por uma camada como se fosse um círculo concêntrico aqui. Ele não vai escolher uma camada única para caminhar, tipo subindo só um pouquinho e vem aqui. Não, ele vai descer em relação às camadas.
Porque, por exemplo, essa camada que está passando no topo da ilha vai para o horizonte a 42 metros. Essa, essa camada... ele vai continuar passando metros do chão até fazer uma volta completa. Né? Essa camada 32 metros, né? E olha só onde é que vai dar os 30. Não, tá. Você está dizendo a porcentagem vista da ilha, né? Isso. Veja que essa camada de 32 metros, onde é que ela tá, ó? Essa camada tá aqui, ó, 10, 20, 30. Ela tá aqui em cima da cabeça do observador, ó, 32 metros. Ela vai... Não, desculpe, 2 metros, né? Então 10, 20 vezes... ela vai estar aqui assim, ó. Tá bem aqui, sim, ó. Então, aquela camada lá tá dando aqui, em cima da cabeça do observador. Eu sei, Roberto, mas eu tô só dizendo que do topo, essa camada... Vai até a ilha lá, vai até a ilha. Então, essa camada está a 32 metros de altura, né? Quando no horizonte, onde essa reta verde pontilhada tangencia, quando ela chegar lá nesse horizonte, ela vai continuar a 32 metros. Não é isso? Não. Do chão. Ela vai continuar a 32 metros do chão. Exatamente. Então, qualquer curva que tangencia descendo abaixo dela, qualquer curva que descendo abaixo dela, e tangenciar o horizonte, vai estar descendo. Não, até o horizonte. Não, mas presta atenção aqui, ó. Eu fiz as camadas concêntricas, tá? Essa aqui é a primeira, 10 mais 10, 20 camadas. Cada camada tem 92, tá? Então são 20, 21, 22 camadas. O topo tá praticamente 22 camadas vezes quase 2, né? 22 vezes 2 vai dar os 40 e poucos metros de altura da ilha, tá? Só que a camada que está tangenciando com a linha do horizonte está passando quando ela chega no final do percurso aqui, ela seria o 10, 20, 30, 31 camada e pouquinho. 31 camada multiplicando por 1,92, né? Vai dar os 60,29. É uma camada mais de 60 acima. Se eu for nessa mesma camada, 60 acima... Mas essa camada está fazendo uma curva também. Ela está numa curva. Todas elas são curvas. Elas são curvas... Sim. Ó, 60 vai ser 10, 20, 30, né? E a camada vai estar aqui em cima, ó. Vai estar aqui, ó. Aquela lá da linha do horizonte... né? Tu entende que ela começa numa camada quase aqui a 0, né? A 2 metros, e vai acabar numa camada a 62 metros, 61 metros. Então... deixa eu só compartilhar. Posso compartilhar minha tela só para te mostrar esse desenho, que eu fiz uma pequena modificação nele aqui para poder ver se a gente consegue entender. Tá. Peraí, só um minutinho. Compartilhar tela. Share. Okay. Então vamos lá. Aqui está a Terra, né? Está a Terra. Então vamos supor que esse círculo aqui é essa camada de 32 metros. Não é isso? Não é, porque ela está acima daí. Ela não está aí. Tu está com o topo da ilha Bom, aqui é a curva da Terra e aqui é a curva da camada. Não, mas ela vai... Oi? O centro dela é o centro da Terra. O centro é o mesmo, porém, essa camada ela tem que estar acima do pico. Tu está desenhando ela abaixo da ilha. Não, eu estou colocando aqui para o raio que for sair. Porque esse raio aqui que tem que alcançar o observador, né? Esse raio aqui, ó, é que tem que alcançar o observador. É isso. Esse raio azul aqui, ó. Esse raio de luz que tem que alcançar o observador. Esse raio azul. Esse raio azul aqui é o raio de luz. Esse raio azul jamais vai tangenciar Não. Isso que eu não quero. Isso que eu não entendo. Ele não pode vencer o horizonte
E a partir daqui, ele vai, como se estivesse subindo, ele não está subindo, ele está subindo em relação ao observador, né? Mas ele está fazendo a curva dele, né? Porque ele vai continuar fazendo ele vai subir e vai subir infinitamente até alcançar o vácuo. Tu tem que entender que a tua ilha, ela tá escondida, ela não aparece, ela tá abaixo da linha do horizonte. Sim, eu estou dizendo, isso aqui está fora de escala. Eu só estou fazendo um desenho ilustrativo para poder entender que esse raio ele está descendo, está subindo. Ele está descendo em relação ao chão. A gente aqui. Tá, então eu vou desenhar para te ver em escala, ó. Só um pouquinho. Para de compartilhar que eu vou te mostrar. Ok, vamos parar. Tá. Pronto. Aí deixa eu colocar aqui tá. Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar o topo da ilha. Eu vou editar o desenho, tá? Uhum. Tá aqui o desenho. Aí eu vou construir uma reta que ela vai vir neste ponto aqui, ó. Tá, 0 e 49, tá? Tá, você por enquanto não está completando não, né? Você... Ah, tá, desculpe. Tá, desculpe, ó. Eu tô aqui na ilha, tá? Eu editei o desenho da ilha, tá? Uhum. Quer que eu faça de novo para te acompanhar? Não, pode continuar, senão a gente vai demorar muito. Pode continuar. Então, nesse desenho, a gente vai vir aqui, ó. Vou desenhar uma reta, né? Que parte daqui, ó, ponto extremo. Se você desenhar uma e tangencial em cima. Aí eu vou desenhar ela bem longe aqui, ó. Uhum. Aqui para cá. Tá? Escape. Ok. Aí eu vou dizer para ela ser tangente, ó. Tangente aqui, ó. Relação de tangência. Eu vou dizer que esta linha aqui é tangente a este círculo aqui. Exato. Ó, eu vou mudar a cor dela para mim conseguir identificar. Deixar ela mais grossa. Ok. Vou colocar ela numa cor verde. E o tipo dela vai ser e aqui vai ser 1000. Tá? Então esta linha verde é a linha que está saindo lá do topo da ilha, né? E vamos ver aonde que ela... Ó, ela está passando, ó, o horizonte da ilha está passando em cima da cabeça do observador. Exato, claro. Em linha reta não vai chegar. Ó, então, aqui é 2,3 metros de altura, né? Vai estar passando uma mais 1,9, 2, 4, 5 metros e meio acima da cabeça do observador, mais ou menos. Tá? Então, se esse cara aqui, ao invés de ele estar a 2,3 metros de altura, ele estivesse a uns 5 metros de altura, né, ele iria enxergar o topo da ilha pela parte matemática. Sim. Mas a 2,3 metros, por isso que quando o Marcelo... Ela na atmosfera em curva para baixo. Não entendi. A luz na atmosfera, ela faz curva para baixo. Não faz, cara. Ela faz. A tendência dela é curvar para baixo, para as camadas mais baixas. Ela só pode fazer curva para baixo se ela partir de um ponto mais alto. Quer dizer que do topo da ilha, se tiver uma
do topo da ilha está saindo um raio, ele pode descer. Mas se ele descer, ele encontra uma barreira de água, ele não consegue, ele tem que subir acima da linha verde, esta aqui, lá no outro lado, e essa linha verde aqui, que é a linha do horizonte do observador, que dá bem no olho dele, essa linha verde, ela está a 42 metros, 42 não, está quantos metros de altura lá? Aqui, ó, ela está, essa linha verde aqui, está em cima do topo, ela tá 23 menos 12, né? Tá uns... Enfim, ela tem que subir esse tanto aqui, 23 menos 12 metros. Eu não tenho que subir para descer nesse caso. Como é que é? Porque eu não entendo por que ela tem que descer. Ela tem uma curva, tangenciar o horizonte em direção ao observador. Né? Agora, a gente vai ficar discutindo, a gente não vai ter um acordo a esse respeito, né? Eu entendo que... para ver, porque, assim, igual eu disse, eu não sou expert no assunto, sou um leigo, né? Sou apenas um curioso que quer entender a respeito disso, né? Veja bem aqui, ó, ela tá... aquilo que foi enxergado lá na filmagem está 28,47 abaixo, quando começa a enxergar, abaixo da linha do horizonte. Qualquer raio que parta daqui, ele tem que subir para vencer essa linha do horizonte para poder chegar no olho do observador. Não é o que eu penso, mas tudo bem. Eu acho que a gente não vai chegar ao consenso, né, nesse caso. Eu queria que você falasse a respeito do experimento do andarilho, que você falou que tá. Mesmo que involuntário, você disse, ele faz um truque, né? Certo. Vamos continuar aí. Tá. A gente vai ficar a live inteira falando. Certo. Tá. Esse aqui, ó. Então, ele botou, ó, observa aqui, ó, ele botou a câmera, né? A câmera tá aqui embaixo, bem, para conseguir deixar o foco da lente dela bem próximo, né? Ele ergueu um pouco essa chapinha aqui, né? Para fazer a curva. Para fazer a curva, ele fez uma parte de continente aqui e fez uma maquetezinha da ilha aqui no fundo, né? Agora tu observa o seguinte, ó, ele vai colocar o líquido ali para aumentar a densidade. Então aí ele baixou, repara aqui, ó, repara, ele ficou na frente aqui de onde ele começou a colocar o líquido, o elemento, tá? Ele não botou o elemento. Eu não consigo ver se ele colocou desde o início para ter uma camada uniforme desde a lente até... mas por que isso invalida esse experimento? Pelo seguinte motivo. Ele simular uma atmosfera completa, é isso? Aqui. Pelo que eu entendi, o experimento que ele fez, ele colocou uma chapa encurvada aqui, né? O visor da câmera estaria aqui e a ilha estaria aqui, né? Sim. Aí eu fiz esse facho de luz aqui, né, para representar esse facho de luz aqui para poder representar uma faixa entre dois raios, né? Um raio, esse raio de baixo e esse raio de cima. Então, entre esses dois raios aqui existem infinitos raios, né? Entre esses dois raios aqui existem infinitos raios. Então, o que ele fez? Ele aplicou um produto aqui para poder aumentar a densidade, né? Para poder encurvar esse raio que está aqui em cima em direção à câmera. Certo. É isso que eu entendi do experimento. Tá. Foi isso que ele fez, exatamente isso que ele fez. Só que, assim como tu desenhou aí nessa parte inferior, tu desenhou a região onde ele botou, né? Não é assim que se dispõe as camadas na Sim, mas para mim a única diferença entre o
o experimento dele, o que acontece na realidade, caso a Terra seja um globo, é que esse raio aqui ele caminha em linha reta, né? Esse raio aqui caminha em linha reta. Se fosse numa atmosfera, esse raio aqui ele caminharia encurvado, mas mesmo assim ele tangenciaria, igual eu falei, ele vai tangenciar a curva aqui, né? E vai fazer uma curva e vai se encurvando também, né? Mas tu entenda que ele não desceu até o observador nessa tua curva aí, ó. Não, nesse de cima não. Aí eu simulei. Ele aplicou e ele encurvou-se mais ainda e chegou até a câmera. Mas é que o efeito de Snell, ele é diferente quando tu tá no mesmo meio e quando tu tá no meio diferente, porque nessa parte aqui que tu tá com ela, onde tu botou o material, né? Ele vai criar normais que são perpendiculares à superfície da Terra. Não, ele aplicou aqui aquele produto, ele em algum momento ele acompanha um pouco a curvatura aqui, né? Porque ele tá aplicando na curva, né? E aqui também não tem como você saber as normais de uma região que está quase que circular, né? Inclusive naquele simulador seu de raios, né? Sim. Se você pegar aquele, deixa eu ver se eu consigo abrir, é Bending Light, né? Que chama? Bending Light. Esse aqui. Deixa eu ver. Isso aqui. Se você pegar, deixa eu virar ela. Você pegar ela aqui, joga aqui na frente. Se você, por exemplo, pegar um círculo, né? As normais do círculo vão fazer ela se curvar para baixo. Não existe uma camada circular na atmosfera. Não, eu sei. Eu estou dizendo que aquela região ali, ela não é um quadrado, né? Ela não é uma barreira 100% quadrada. Liga as normais, né? Ali embaixo. Aperta a normal ali embaixo. Aí. Tá? Sim. Quando tu coloca o bloco, ó, tu veja que ele muda só um pouco. Volta para aquele teu desenho que tu fez. O desenho não fecha esse, só mostra o desenho. Tá? Okay. Observa que ele tem que este raio aqui em cima, o raio sem encurvar, teria que ser reto aqui, ó. Tu tinha feito um desenho na parte. Sim, esse aqui é simulando a atmosfera. Então deixa eu pegar esse sem atmosfera. Tá, este aqui, ó, tá? Ó, tu pode ver que este ponto, da onde ele parte da ilha, tá? Ele está abaixo de uma tangência, tá? Que estaria acima dele. E o observador também está abaixo dessa mesma tangência ali onde tu encostou a parte branca do feixe de ondas com o raio, certo? Uhum. Ambos estão abaixo, tá? Agora volta lá pro teu desenho, pro feixe de raios. Tá, aí ó, tu tem que botar que esse raio, bota um pouquinho mais para baixo. Mais para baixo. Um pouquinho mais para baixo, agora dá uma rotacionada de leve assim nele para baixo também, isso. Para baixo? Aí, não, sim. Isso, aí ó. Esse raio, ele tem que subir e tu vê quando ele sai desta camada ali na segunda normal, o emergente dele, ele sobe. Claro, nesse caso aqui é um quadrado, ele vai subir por causa das normais. Né? Ele vai encurvar, ele vai sofrer um desvio aqui e depois ele vai voltar para o mesmo meio e vai continuar na mesma paralelo ao raio inicial aqui, né? Se tu mudar mais, muda só mais o ângulo, rotaciona mais a luz para te ver que o efeito não é agora aproxima ela ó, tá? Olha ali, ó, esse raio, esse ângulo que da onde partiu, né, está diferente do ângulo de onde emergiu, porque o ângulo de incidência é diferente do ângulo de emergência. Então, o que eu quero dizer é que uma camada posta dessa forma, né, ela está afastando o raio do observador,
que estaria abaixo também, assim, da mesma, se tu traçasse uma reta vertical deste ponto vermelho, tá? Que é onde é o botão de ligar a luz, e tu retrace uma reta vertical, não, horizontal, até o outro lado do retângulo, né? Para simular que seria ali, tu concorda comigo que esse efeito em Snell, ele está afastando a luz do olho do observador. Então, o que aconteceu? Aproxima ali, por favor, o raio de luz, aproxima um pouquinho mais do bloco, né? Isso, pega, bota ele um pouquinho mais perto. Agora gira um pouquinho mais para baixo. Mais para baixo. Gira. Ah, sim. Isso, mais. Aí, ó. O que aconteceu? Aqui ele faz uma reflexão total. Ele fez uma camada para fazer a reflexão para poder vencer aquela curvatura que existia ali. Então, o que ele fez não é o que acontece. Até se ali você está sugerindo que ele fez uma reflexão. Uma reflexão, por isso que ele venceu. Mas então a imagem que ele teria visto ali na câmera ia ser o contrário. Exatamente. Então, mas ela está ao contrário na câmera? Ele tem que estar invertido. Quer ver? Vamos olhar o. Mas na câmera está invertida, lá na câmera dele? Vamos lá olhar o vídeo, ó. Para aí, ó. Deixa eu compartilhar a minha tela. Tá. Para de compartilhar a tua. Tá, peraí. Tá, vamos achar aqui a ilha, formato da ilha. Nós temos que ver temos que ver o formato da ilha, né? Para mim ela tá normal, ela não tá. Mas aqui tá no plano, ele tá erguendo agora, tá? Tá erguendo agora, tá. Ele mostra que tem o raio aí, deixa eu só acelerar aqui. Ó, olha aí, ó. Ele tá refletido. Tá refletido. Ele fez um espelhamento. Aqui é o reflexo da chapa, não? Da chapa, tanto que a montanha tá refletindo e tal. Agora ela se ergueu, ela não tô vendo ela invertida aqui. Talvez esteja enxergando mal, mas para mim ela não é uma erguida porque pelo menos é o que eu estou vendo. Olha, a ilha originalmente ela tinha uma forma assim, ó. Daqui para baixo é o reflexo da chapa, né? Aí tem uma parte de cima que é a ilha. Então, ó, onde você está colocando esse traço aí, é o reflexo da chapa. Então, mas então aí se ele pega. É o reflexo da chapa. Esse reflexo não é o resultado da refração que veio, do raio que veio lá da ilhazinha até a câmera. Essa reflexão aí é a reflexão da chapa apenas. Para mim, esse contorno aqui, para mim, tá retangular aqui, ó. Tá bem claro que ele é um retângulo aqui, ó. E a imagem original ela era um pico, pequeno pico. Deixa eu pegar ela lá, exatamente no ponto onde a gente consegue enxergar ela antes de refletir. Aí é terra plana. Olha ali, ó.
Bom, para mim tá igual. Para mim não é reflexão não, mas tudo bem. Tá vendo que existe um ângulo aqui, ó, e é um pico, ó. Ela é arredondadinha, ele tenta simular mais ou menos como é a ilha. Olha aí, ó. Olha. Sim, mas o topo dela ali, ela tá com tem uma se fosse o topo, não tinha. Não, se fosse o topo, não ia ter que ter nada disso aqui, nada disso aqui. Mas ela tá levantando a imagem, né? Oi? Esse experimento levantou a imagem, então ela não vai vir com a resolução. Ele pode levantar a imagem, mas ele não pode fazer ela virar de cabeça para baixo. Ele Mas para mim ela não está de cabeça para baixo. Tudo bem. A resolução das imagens estão muito ruins. É difícil da gente chegar a uma conclusão. Né? Mas na minha opinião, eu acho que ele não poderia ter nenhuma reflexão. Não poderia ter nada disso aqui, nada disso aqui. Para mim, para isso parece claro. O que ele fez, ele pegou isso aqui, ó. Se ele inverter esse troço aqui, ó, vamos espelhar ele, ó, fazer um espelhamento, ó. Olha ali, ó, o espelhamento ele vai ficar. Eu acho que você está forçando um pouco a barra, o Roberto. Sim, desculpa, mas tudo bem. Aqui, não seria bom você reproduzir esse experimento? E aí seria até mais fácil você provar essa tese sua, entendeu? Olha, eu acho que seria interessante você começar a reproduzir, fazer os experimentos inclusive para defender a sua tese, né? Aqui, já que você acredita. Para mim aqui é claro que tem um espelhamento, tá? Para mim é claro que tem um espelhamento. Para mim é claro, para ti pode não estar, mas para mim é claro que tem espelhamento. E mais. O único espelhamento que eu estou vendo é o espelhamento da própria chapa de metal. Né? Espelhamento da chapa. Porque a chapa de metal é reflexiva, né? Ela tem reflexos, né? A chapa de metal, se não me engano, ele pegou uma chapa de metal reflexiva. Não, tudo. Ele pode ter pego uma chapa de metal, mas eu não consigo enxergar o reflexo eu não consigo enxergar um espelho. Pega e coloca um espelho e esconde o espelho atrás de um armário. Tu não vai enxergar nada que está refletindo lá atrás. Não, eu estou falando que essa chapa de metal é reflexiva, ela vai refletir.
Agora, o resultado do experimento dele foi o erguimento. Não, mas né? para mim o espelhamento ele está acontecendo na camada de material. Por causa da... Tá, então a sua tese então é de que ele simulou uma reflexão e não uma refração. Exatamente, uma reflexão. Tá, okay. Uma reflexão okay. e não uma reflexão. Eu acredito que ele deve ver esse vídeo aí, ele dá a opinião dele, porque como o experimento foi dele, né? Então... E mais, como é um espelhamento de uma imagem inferior, tá? Aqui o espelhamento estaria abaixo aqui, vamos supor, né? Imagem de uma miragem inferior com um espelhamento. A imagem é impossível tu fazer isso no globo, tu ter um espelhamento de imagem inferior se o objeto está escondido do observador. Por quê? Ali no horizonte pode existir trocas de camadas ali, onde os raios podem se cruzar e chegar no observador. Então ele pode chegar miragem inferior e miragem superior ao mesmo tempo. Pelo que eu pesquisei, eu acho que pode. Se está escondido, inclusive esse é o desafio que o Matrix Terra Plana faz toda hora aí para o pessoal que é da área, né, para todos os professores. Ele pede que o pessoal desenhe um esquema obedecendo o Snell, mostrando como funciona uma miragem inferior no globo. Ok. Ele pede e o pessoal não Eu acho que o pessoal que tem, chama equipamentos para poder fazer os experimentos... Mas ele está pedindo para fazer um desenho esquemático, cara. Não precisa ser exatamente um equipamento. Faz um desenho mostrando como funciona a Snell. Aqui, ó. Como é que é o nome dele mesmo? Não sei. Aqui, ó. É ele aqui, ó, tá? E olha, tu olha aqui nos comentários. Todo mundo fica elogiando o cara, né? Mas aqui, ó, entrou o Emerson, né? E o Matriz, ó, explicar a miragem inferior com reflexão total depois da curvatura. Entende? Quando estiver escondido, ó. Isso aqui ninguém faz, o pessoal não faz, porque não tem como fazer. Representa isso esquematicamente usando o Snell, faz o desenho que quiser, não consegue reproduzir. Ele até diz aqui, obrigado pelo comentário, né? Esse canal é de engenharia, tem o propósito de ensinar, não sei o que, não quer polemizar. Não, mas não é polemizar, faz um desenho. O pessoal sabe fazer desenho, tu fez mesmo um desenho, tu me mandou desenho. Então, eu consigo opinar em cima de desenho, faça, ele pediu lá pro Lang, eu já pedi para um monte de pessoas, esses aí que estão na condição de Guardiões da Galáxia aí defendendo o globo, né? Tem vários ali, os que estão até comentando aqui, ó. Onde é que tá? Aqui, ó. Esse Carlos Machado tá sempre aí, ó, falando sempre. Desenha, Carlos Machado. O Antônio Carlos também desenha, cara. Desenhar é fácil. Bom, eles vão ver se eles respondem. Né? Tudo bem, eu só vou te dizer que eles não vão responder, tá? Porque já faz meses que eu vejo o Matriz Terra Plana fazer essa pergunta e ninguém faz, ninguém responde, tá? Pois é, mas e quanto aos desafios que o pessoal do Globo, né, vamos dizer assim, está fazendo aos terraplanistas também? Não existe, né? Por exemplo, o modelo da Terra plana até hoje não tem. Né? Mas por que? Não tem um modelo, não tem um mapa, não tem nenhum modelo onde você pode reproduzir equinócio, onde você pode reproduzir o caminho do Sol, o Cruzeiro do Sul, o Polo Sul Celeste. Isso que fica difícil de entender, porque não existe um modelo da Terra plana, né, para vocês apresentarem. O Globo, pelo menos, tem um modelo, né? Eu acredito que seja real. Cara, mas assim, ó. Por que precisa... Por exemplo, eu presumo que deveria ser muito simples de representar, por exemplo, o equinócio no modelo de Terra plana. Por que não? Eu acho que não. No Globo é facílimo de representar. No Globo é simples demais de você simular o equinócio.
Agora a Terra plana, vocês inventam uma quantidade de coisas de refração. Peraí, eu não invento nada, eu respondo pelo que é a minha área de especialidade, tá? Eu trabalhei... Sim, mas, por exemplo, vocês dizem que a refração que desvia a luz do Sol para poder ficar numa posição X... Pois é muito difícil, porque vocês ainda não têm um modelo. Já faz bastante tempo que vocês estão defendendo esse modelo, acho que já era para ter surgido algum modelo. Tá, né? Pensa bem, se vocês sempre citam, né, os especializados na área, aí, que o modelo já tem não sei quantos, 2000 e não sei quantos anos, já é um modelo já consolidado que ninguém pode dizer nada, porque Deus o livre tu falar do modelo que já existe, tá? Questionar qualquer um pode, tem direito. Não, mas o pessoal diz que é um absurdo tu questionar o modelo que já está há mais de 2000 anos, é o que eu mais vejo. Não é um absurdo, eu acho um absurdo questionar um modelo e não apresentar um outro. Olha, eu acabei... Isso pra mim é um absurdo. Eu não posso apresentar, eu sou uma pessoa aqui, tá? Tem vários outros que estão aí olhando esse assunto e chamando a atenção. Acho que foram dois no programa Pânico, e apresentaram lá um mapa da Terra plana. Dizem eles que era um novo mapa da Terra plana. Eu não concordo com isso, cara. Pois é. Não concordo. Então, assim, eu acho que vocês têm que buscar um modelo para poder apresentar. Peraí, cara. Entendeu? Se vocês querem ser levados a sério, vocês têm que apresentar um modelo que, pelo menos, as pessoas leigas entendam coisas simples, como equinócio, como Polo Sul Celeste, como Cruzeiro do Sul. Entendeu? Peraí, quer ver? Só um pouco, cara. Deixa eu falar, Se eu consigo mostrar que a curvatura não existe, todo o demais que foi conceituado precisa ser revisado, precisa ser entendido. Mas todas... mas essas demonstrações são muito... assim, pelo menos na minha opinião, são muito controversas, entendeu? Não dizem muita coisa. Eu acho que vocês têm que apresentar mais para poder convencer as pessoas. Tem 3 anos, 4 que está se falando sobre isso. As pessoas que se... Pensa bem, as pessoas que se interessaram pelo assunto, né, não eram aquelas que estavam estabelecidas nas suas profissões, com a sua reputação, com a sua história de vida toda construída em cima de uma base de conhecimento vasto. Existe bibliografia, em qualquer lugar que tu consulte vai ter as informações consoante o que o globo diz. Porém, existe um calcanhar de Aquiles. Se a curvatura não é provada, essa é a base. Todo o demais do edifício está construído em cima dessa fundação. Mas por ser a Terra plana, seria fácil de reproduzir esses simples fenômenos. Para mim, seria muito fácil. Né? Seria muito fácil. Até hoje vocês não apresentaram nada. Eu não acho fácil, cara. Nada fácil. Eu não acho nada fácil. Por exemplo, com a tecnologia que você tem hoje, por exemplo, há 300, 400 anos atrás, era difícil. 500 anos atrás era difícil. Hoje não. Hoje você conversa com uma pessoa que está lá no Japão, que está lá nos Estados Unidos, está lá no Sul, está lá no Norte. Então, as pessoas sabem. Eu converso e daí? Eu converso com ela e daí? Não, eu estou falando assim, as pessoas sabem todos os detalhes dos movimentos das estrelas, do movimento do Sol. E daí? Pois então, não seria simples de fazer um modelo da Terra plana, já que ela é verdadeira? Tu não pode fazer um modelo da Terra, tu não pode fazer um modelo da Terra porque tu olha para o céu. Qual que é a lógica disso? Porque, como não? Se existe, vamos colocar a hipótese de ser realmente uma... Mas não é apenas olhando para o céu, né? Isso faz parte. Então, olhar para o céu é olhar para as luzes. O que são as luzes? Se tu não conseguir sair da Terra para chegar na tal de alguma luz ali fora, como é que tu vai dizer que ela é isso ou que ela é aquilo? Tu nunca foi lá. Então tá. Não, beleza. Eu acho que se acreditar que, por exemplo, existe uma conspiração, porque para você não acreditar que a Terra é um globo, você tem que acreditar que tem muita gente mentindo por aí, sabe? Eu acho que não, cara. Não, eu acho que não. Eu acho, por exemplo, que tu pega ali uma pessoa que é apaixonada por olhar as estrelas, tá? Ela gosta de acompanhar, de calcular o tal do azimuth. Ela tem... As pessoas que são da astronomia, elas geralmente são apaixonadas, né? Elas adoram aquilo, elas ficam encantadas, tá? E elas, quando elas vão buscar as informações, existe um compêndio de informações
que desde o princípio, desde os tais de 2.300 anos atrás, estão dizendo que a Terra é uma esfera. Então isso... Mas então, quanto tempo você estima que sairá algum modelo da Terra plana para poder ser testado? Olha, isso ia depender de pessoas que se debruçassem a estudar isso, né? E eu, por exemplo, não tenho a minha vida inteira... Mas eu já podia começar a partir disso, tentar simular esses pequenos fenômenos simples. Mas para mim, simples para mim, né? o fenômeno mais simples de todos é esse em relação à curvatura, e não é nada fácil, porque tu tem que levar em consideração a refração. O equinócio é muito simples de você fazer um modelo e demonstrar o equinócio. Muito simples, as sombras... todas elas no Equador, né? É simples. Agora que a Terra plana tem que apresentar um modelo onde o equinócio seja possível. Eu não posso ficar... olha aqui, ó, a minha parcela de colaboração são os meus 30 anos de experiência ensinando engenheiros, tá, usar tecnologia, né, onde eu consigo lidar bem com a parte matemática, a parte gráfica. Aí eu vou colocar isso em números, isso é incontestável, a matemática não pode brigar com ela. Agora eu vou aí olhar a parte da física sobre refração e tentar entender. Eu posso olhar um pouco da química, né? Eu posso olhar mas eu não vou parar minha vida para fazer isso. Eu sei, entendeu? Todo mundo tem seu trabalho, tem sua família. Eu acho que a partir de agora, tá, vai existir pessoas com maior preparo educacional que poderão estar analisando, dedicando tempo para isso, porque tem mais bagagem. Porque quem fez isso até agora são amadores, são pessoas que nem são da área. E obviamente que elas vão falar um monte de coisas incorretas. E aí... mas assim, existem alguns testes que podem ser feitos que não são tão complicados, e acho que não ficaria tão caro de se fazer para demonstrar uma coisa na qual vocês acreditam tanto. Por exemplo, o desafio do Roberto Fonseca, né? Daquele dos 10 mil. Aquele dá para fazer. Pois dá para fazer. Porque você pode percorrer uma pequena distância. Não, pequena distância não interessa. Não, mas você percorre uma pequena distância e calcula os ângulos, dá para você presumir um valor total de uma distância. Então dá para você... O problema das questões do mapa, né? Elas vão surtir diferenças nas longas distâncias, não nas pequenas distâncias. Porque... Eu sei, mas das pequenas distâncias você pode inferir uma distância maior. O próprio Roberto Fonseca, ele deu uma dica de como você pode calcular o raio da Terra até o Equador. Eu falo com o Roberto, né? Eu disse para ele que, se está pagando bem, eu acho que eu vou fazer esse troço aí. Dá para dar uma paradinha. Olha que oportunidade. Ele disse que está... É uma oportunidade boa. Você vai provar uma coisa que você prova uma coisa que você acredita e ainda ganha um dinheirinho bom. Eu sei que vai dar uma grana boa aí, dá até para pensar em fazer. Mas por quê? Porque é matemática, né? Matemática é uma coisa na qual você o que eu faço? Eu pego um software, esse software que eu estou usando ali, que é o Inventor, eu não posso fazer, porque ele não tem a capacidade de lidar com a quantidade de segmentos de arco para representar uma esfera. Mas eu posso modelar em outros softwares high-end, que a gente chama, eu consigo desenhar todos os meridianos, né? E posicionar de acordo com latitude e longitude e colocar aí a distância dessas ortodrômicas que ficaria ligando um ponto ao outro, tá? Isso é possível fazer. Eu já fiz uma experiência aí em relação a rotas de voo e eu vi que está dando um probleminha aí, está dando um probleminha matemático. Então é que eu não parei, eu tenho outras coisas para fazer, tá? Tenho a vida, mas em algum momento, se continuasse essa proposta aí, é capaz de eu vou ter que fazer isso aí para ganhar uma grana. Seria assinar um contrato, porque assim, tem erro no mapa. Tem erro nesse mapa. Ele no globo, o mapa local, toda a topografia, ela é feita em cima de regiões locais, planas. A topografia, os manuais de topografia citam curvatura. Mas é porque são feitas de forma localizada, né? São feitas de forma... Então, os mapas estão corretos, os mapas locais. Mas eles só vão fazer sentido depois que você envolve ela no globo. Não, porque eu consigo... Antes de existir o mapa do globo, as pessoas se localizavam por mapas também. Não precisa... Mas os mapas de pequenas distâncias, ele pode ser um mapa plano.
As distorções acontecem depois que o mapa começa a ficar... Em grandes distâncias. Nas distâncias. Então o globo, ele tem que dar... As distorções ocorrem exatamente porque não é um plano, é uma esfera. Não, né? Essa é a tua... Pelo menos é o que eu acho. Sim, tu acha isso, eu acho diferente, porque eu não vejo a curvatura. Se eu não vejo a curvatura, nada mais existe. Tem que ser tudo feito de novo, tá? Pois é, mas assim, o globo, ele é usado para poder, assim, os voos aéreos, né, as rotas aéreas fazem todo sentido no globo. Por exemplo, aquele famoso voo, né, Santiago-Cisne, quando você coloca no globo, ele é uma reta quase que perfeita. Aí, se você for simular no que se tem, né, de disponível de modelo plano, ele tem que fazer uma curva enorme, cara, de quase... Não existe modelo nenhum de mapa plano, nenhum, esses modelos... Pois é, mas então é preciso, assim, eu acho assim, o dia que vocês querem ser levados a sério, eu acho que tem que se empenhar em fazer um modelo que represente algum... que simule algumas coisas. Quem tem que fazer isso são outras pessoas. Eu não tenho que fazer nada. Eu tô falando vocês, assim, então, vocês que acreditam. O fato de eu questionar, tá? Não dá autoridade para ninguém ficar dizendo que eu não sou uma pessoa séria, porque eu tô questionando. Isso é uma... Não, de jeito nenhum. Não, uma coisa nós estamos conversando aqui, tá? Se eu encontrasse com qualquer uma dessas pessoas ao vivo, quase como nós estamos falando agora, eu duvido que a pessoa ia ter um comportamento, a não ser que ela seja que nem o sistemático lá, que quis crescer para cima ali, né? Aí ele vai falar, tá? Mas frente a frente eu queria ver ele falar. Eu queria ver ele falar na minha frente isso, porque tu quer o quê? Tu quer brigar? Me diz uma coisa. Mas eu acho que tem um clima de animosidade muito grande, né? Eu acho amor. Eu acho graça, cara, porque eu procuro me divertir também, né? Naqueles comentários ali a gente fica ali provocando um ao outro, mas acho que faz parte. Faz parte, né? Eu acho graça, eu acho que tem um limite. Pra mim, né? A maior graça pra mim é ficar imaginando um do outro lado que tá indignado, ficou puto da cara com alguma coisa que eu falei, tá? Eu acho graça, eu fico imaginando, o cara deve ter ficado buzina por causa da resposta que ele dá depois, né? O cara ficou bravo. Mas isso aí é um divertimento é que nem quando nós era moleque, né? Gurizada, né? Tu fica indicando um ao outro, tá? Mas é bem diferente do gospe aqui, né? Aí a coisa vai pra porrada, porque é outra conversa. Então não precisa haver falta de respeito. Eu também acho que não. Tá falando com as pessoas, mas ali nos comentários pode falar o que quiser, né? Só não liga pra minha família, só não liga pros meus clientes, só não. Isso tu não faz. Porque eu acho que a gente nem deve tender pro lado pessoal. A gente tá discutindo aqui ideias, igual você falou, né? Mas por que existe essa loucura tão grande, né? Da pessoa se dispor a tentar prejudicar o emprego do outro, querer ferrar com a vida do outro. Isso aí é um absurdo. Eu jamais concordaria. E tu sabe que tem... Agora sim, existem provocações dos dois lados e existem fatos como esse dos dois lados. Será, né? Cara? Pelo menos é o que muita gente fala, eu não sei. Não, sabe que eu ando... falam, né? Algumas pessoas que têm canais aí que defendem, que combate a terra plana, falam que já receberam ameaças e tal, mas, bom, é a palavra deles, não cabe a mim aqui dizer se é verdade ou não. Né? Eu não sei isso aí de ameaça, o terraplanista, ele tá numa situação de ser caçoado direto, né? Então, ele tem... Mas, assim, na minha opinião, Roberto, com toda sinceridade, eu acho que acontece isso exatamente porque ainda falta um modelo que explique as coisas básicas. Entendeu? Então, assim, se vocês realmente acreditam nisso, estou falando vocês, não você, né? As pessoas que acreditam nisso, eu acho que elas deviam buscar apresentar um modelo. Entendeu? Apresentar um modelo, eu acho que é imprescindível. Não, isso eu acho que vai demorar para apresentar modelo, porque tem que ser pessoas... Então, enquanto eu apresento o modelo, vai ter que aguentar a zoação, né? Não, mas sim, zoar é engraçado, cara, não tem problema. Se não tiver... Porque assim, eu não gosto de ir em canal onde as pessoas pensam como eu. Para mim não tem graça.
Eu gosto de onde tem quebra-pau, sabe? Se eu disser uma coisa, a pessoa vai ficar buzina, sabe? Tá certo. É bom. Mas é assim, cara. Eu acho que já são quase 10 horas aqui. Acho que tá bom, né? Tá de bom tamanho. Tá bom. Então tá, cara. Valeu, obrigado pelo tempo aí. Valeu. Mais. Eu que agradeço. Até mais. Valeu, um abraço, tchau.